Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai regulamentar hoje a Lei de Incentivo à Cultura. O decreto prevê a liberação de mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais para o financiamento de projetos culturais em todo o país. O decreto será assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na concha acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, a partir das 18 horas, ao lado da ministra Margarete Menezes. O nome da lei foi escolhido em homenagem ao ator Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos de idade em razão das complicações da Covid-19 em maio de 2021. Entre outros pontos, a medida prevê a destinação de 3 bilhões e 800 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura a estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais. A liberação do dinheiro leva em consideração os efeitos econômicos e sociais causados pela pandemia de coronavírus. Todos os municípios, estados e o Distrito Federal que necessitem de aporte financeiro para a realização de projetos culturais poderão, em breve, solicitar parte dos recursos. Eles serão distribuídos da seguinte forma: 2 bilhões de reais irão para os estados e 1 bilhão e 800 milhões para os municípios. O valor restante, cerca de 1 bilhão de reais, será destinado a outros setores e áreas culturais e artísticas. E foi marcada a data do início dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai discutir os atos do último dia 8 de janeiro em Brasília. Quem traz para a gente mais informações é a repórter Jaqueline Fonseca. A CPMI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro, deve ser instalada no dia 17, próxima quarta-feira. A informação é do líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. Randolfo disse que a base do governo ainda precisa concluir as indicações e isso deve ocorrer até o próximo dia 11. Já a oposição ao governo Lula já indicou oficialmente pelo menos 4 nomes. Entre eles, o senador Luiz Carlos Reins, do PP, e Damares Alves, do Republicanos. A CPMI, que vai investigar os atos de 8 de janeiro, será composta por 32 parlamentares, entre senadores e deputados. E a Ucrânia vai voltar a ter um embaixador aqui no Brasil. Esse foi um dos resultados da visita do assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, a Kiev na quarta-feira. O representante do governo brasileiro se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky. E sobre a possibilidade de um acordo de paz para o fim da guerra com a Rússia, os ucranianos se mostraram pessimistas. A reunião aconteceu a portas fechadas. Além do assessor especial Celso Amorim e do presidente Volodymyr Zelensky, participou do encontro o vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Melnik. E uma das decisões tomadas na reunião é que o governo da Ucrânia voltará a ter um embaixador no Brasil. Durante a visita, Amorim entregou uma carta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual o brasileiro mais uma vez colocou o Brasil à disposição para buscar um caminho para frear o conflito no leste europeu. Nas conversas, porém, os ucranianos destacaram que a proposta brasileira era bem-vinda, mas se mostraram céticos sobre a real disposição do presidente russo, Vladimir Putin, em buscar uma solução pacífica para a guerra. Os ucranianos alegam que o Kremlin não teria interesse pela paz e que não negociariam de boa fé. Celso Amorim é uma das poucas autoridades políticas que esteve tanto com Putin como com Zelensky. E vamos agora de destaque internacional, de fato. Após novos ataques israelenses, centenas de foguetes foram lançados da faixa de Gaza contra Israel. Em 2 dias, 22 palestinos morreram. O Egito, tradicional mediador do conflito, trabalha para obter um cessar-fogo que ponha fim à escalada, a mais grave entre grupos armados palestinos em Gaza e Israel desde agosto de 2022. A Jihad Islâmica da Palestina divulgou a morte de um líder militar. Ali Ghali, comandante da unidade de lançamentos de foguetes, foi morto no sul da faixa de Gaza.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou em pronunciamento na TV que o governo está no meio da campanha contra a Jihad Islâmica. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse estar muito preocupado com a escalada da violência, segundo um porta-voz da instituição. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, relatou mais de 400 lançamentos de foguetes a partir de Gaza. Netanyahu afirmou que nenhum civil israelense foi ferido. O premier pediu aos moradores nas áreas de fronteira com Gaza que permaneçam em abrigos, já que alguns foguetes causaram danos materiais. A Jihad Islâmica, organização considerada terrorista por Israel, União Europeia e Estados Unidos, tem sido alvo de ataques israelenses desde a terça-feira. E um aumento drástico de deslocados internos, que são aqueles que fogem de casa em busca de segurança, por exemplo, mas permanecem no país de origem, foi registrado em 2022. O estudo indica a invasão da Ucrânia e as inundações no Paquistão como dois grandes responsáveis por esse cenário. E ainda alerta que os conflitos no Sudão podem elevar ainda mais esse número no próximo relatório, o de 2023. Um relatório do Centro de Monitoramento de Deslocamento Interno e do Conselho Norueguês para os Refugiados afirma que o acúmulo de crises forçou mais de 70 milhões de pessoas a fugirem de casa no ano passado, um número recorde. Em 2022, 71 milhões foram registrados como deslocados internos, um aumento anual de 20%, em grande parte provocado pelas fugas em massa depois da invasão russa da Ucrânia e pelas inundações no Paquistão. O número de novos deslocados internos aumentou em quase 61 milhões de pessoas, algumas delas obrigadas a fugir em várias oportunidades, uma alta de 60% na comparação com o ano anterior. O relatório global de deslocamento interno deste ano pinta um quadro bastante sombrio do mundo, já que estamos reportando o maior número registrado de deslocados internos. É praticamente o dobro do número que registramos 10 anos atrás e aumentou em 20% desde o ano anterior. As organizações alertam que o número deve aumentar em 2023. No Sudão, os combates iniciados em abril já forçaram 700 mil pessoas a fugir para outras áreas do país. Ainda que muitos sejam forçados a fugir em várias regiões, quase 75% do total vivem em apenas 10 países: Síria, Afeganistão, República Democrática do Congo, Ucrânia, Colômbia, Etiópia, Iêmen, Nigéria, Somália e Sudão. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouco, Kleber Werneck chega com mais informações para você. É às 11 horas. Não perca. Até mais.